É uma doença infecciosa que ataca o fígado e pode levar à falência hepática, à cirrose e ao cancro. A hepatite C é uma doença silenciosa que se transmite por via sanguínea e que atinge sobretudo toxicodependentes, pessoas que sofreram transfusões de sangue ou cirurgias. Em Portugal, onde a hepatite C atinge mais pela cirrose ou pelo cancro no fígado, estima-se que existam cerca de 150 mil pessoas infectadas, mas calcula-se que grande parte dos doentes ainda não esteja diagnosticado. Cerca de 20% dos pacientes recupera espontaneamente, mas cerca de 80% passa a sofrer com hepatite crónica. Para quem vive com esta doença, o consumo de álcool é extremamente prejudicial, porque acelera o processo do vírus e dos danos hepáticos. É uma doença perigosa, pois 80% dos casos tornam-se crónicos, levando num período de 20 a 40 anos a doenças como as referidas anteriormente. Se você é portador do vírus ou conhece alguém que seja, fique atento às formas de transmissão. Pelo contacto sanguíneo, pela partilha de agulhas, de mãe para filho, caso a paciente esteja grávida, pela partilha de objetos pessoais como escovas de dentes, lâminas, alicates, tesouras, entre outros. Sem que envolva o contacto com o sangue infectado, nada mais origina o contágio, pelo que pode abraçar, conviver e ser social. Afinal, seja qual for a doença, é sempre importante termos quem amamos ao nosso lado. Cada vez mais a ciência tem estado limitada diante das doenças que aparecem e das que já existem e estão evoluindo. A exemplo da hepatite, 150 mil pessoas aqui em Portugal infelizmente carregam essa doença, e outras tantas que carregam outro tipo de doença, que cada vez mais os hospitais estão assim, estão cheios das pessoas buscando resolver os seus problemas de saúde e não tem conseguido. Mas nós, no Centro de Ajuda, temos dado para as pessoas a oportunidade de uma medicina alternativa, de uma cura alternativa. É verdade, aquilo que a mão humana não pôde fazer, aquilo que o médico não tem podido fazer, os tratamentos, os remédios não puderam fazer, por meio do que as pessoas estão recebendo terça-feira dentro do Centro de Ajuda, elas estão conseguindo superar doenças gravíssimas. A exemplo da Helena, que tinha hepatite e conseguiu superar porque ela tomou a decisão de vir participar hoje, terça-feira, dessa reunião que tem levado as pessoas à cura milagrosa. Tudo começou desde já quando eu era muito criança. Eu era uma pessoa muito reservada, não fazia amizades, era triste, angustiada. Também não tive uma infância muito feliz, embora meus pais me dessem tudo, mas faltava-me o amor dos meus pais, não tinha aquele carinho, nem aquela atenção de vida. E tudo começou por aí. Na escola, depois comecei a fumar aos 12 anos, talvez para me integrar num grupo de amigos, de amizades, para não me sentir tão sozinha. Comecei a fumar aos 12 anos e a minha infância e adolescência foi uma triste, vazia, angustiada, pronto, vivi assim durante muito tempo. Não tinha razão de viver, nem motivos para viver e pronto, isso carregava muitos problemas para a minha vida em todos os sentidos. Também tinha problemas espirituais, sentia mexer-me nos pés de noite, tinha problemas de saúde, tive hepatite, tinha enxaquecas, tinha problemas na coluna. Tinha muitos problemas a nível financeiro, tinha uma casa minha, tinha na época um filho com 18 meses, nem leite tinha para lhe dar. Tinha-me cortado a água, a luz, embora nós ganhássemos bem, os nossos ordenados, mas o dinheiro desaparecia, não tínhamos nada. Foi então que eu resolvi ir ao Centro de Ajuda Espiritual. Ou a minha vida muda ou eu mato-me. E realmente eu fui lá, ao Centro de Ajuda Espiritual, e a partir do momento que eu entrei, nunca mais saí. No mesmo dia que entrei uma Helena e saí outra pessoa. Já saí com mais alegria, com mais vida, com mais perspectivas de vida. Algo mudou ali e eu vi que a solução da minha vida estava ali. Fui-me libertando dos vícios, do mal espiritual que eu tinha, fui curada das enxaquecas, do problema de fígado que eu tinha, que eu desmaiava a todo momento, na rua. Já me sentia uma pessoa alegre, feliz, com vontade de viver, com prazer de viver. Só que havia uma situação na minha vida que eu não estava satisfeita, que era a minha vida financeira.
Então eu trabalhava por conta dos outros, estava à frente de uma lavandaria, que era um negócio que eu estava na altura, eu trabalhava, mas não era reconhecida pelos meus patrões. Então eu revoltei-me com a situação e disse, eu também quero ser empresária e eu sou capaz, eu vou-me lançar. Foi quando surgiu a Fogueira Santa e eu me lancei. Hoje eu sou uma empresária, bem-sucedida, Deus tem abençoado o meu negócio, vai fazer um ano que eu abri o meu próprio negócio, abri uma lavandaria, com engomadoria, tinturaria, serviço de costura, de peles, e Deus tem me abençoado. Hoje estou a ser realizada, não só na vida financeira, mas em todos os sentidos da minha vida, tanto na vida familiar, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida profissional. Hoje sim, hoje sou uma pessoa feliz, realizada e próspera. Tudo graças à Fogueira Santa e ao encontro que eu tive com Deus. Helena, você está provando para mim, para essa pessoa que nos acompanha, que você decidiu sua vida, que você tomou a decisão de não viver mais uma vida sacrificada pelos problemas, de uma vida dividida pela miséria, pelas doenças, e decidiu sua vida com Deus. Decidiu sua vida por meio do sacrifício voluntário para Deus. E hoje, de uma vida sacrificada, de uma vida dividida, a uma vida uma vida que foi decidida entre o antes e depois. Hoje você está aí provando para mim, provando para esse telespectador que hoje você é uma mulher realizada. E você, amigo, amiga, até quando você vai ficar aceitando dividir sua vida, dividir o seu corpo com um vírus, com uma doença, com um tumor? Até quando você vai ficar aceitando dividir a sua saúde emocional? Talvez você está com depressão, você para poder andar, para você viver o seu dia a dia, você toma vários comprimidos. Até quando você vai viver assim? Decida a sua vida. Já há anos você está nessa situação, a sua vida não muda. Decida a sua vida como a Helena decidiu. Hoje, as portas do Centro de Ajuda estão abertas para receber a senhora, o senhor que está aí do outro lado doente, desenganado, sem perspectiva, sem esperança. O próprio médico falou para você que já não sabe mais o que fazer para lhe ajudar. Mas nós estamos estendendo a mão para si. Estamos estendendo a mão para si nesta manhã de terça-feira por meio do programa Hora do Milagre. E eu quero agora ir com a Flávia, ela que se encontra lá na central de atendimento do Amigo 24 Horas, aonde você que precisa de ajuda vai poder ligar. Flávia, muito bom dia. Bom dia a todos que assistem essa programação. Eu estou aqui na central do Amigo 24 Horas, aqui no Cenáculo de Gaia, e talvez você esteja assistindo essa programação, mas você passou toda a noite chorando. Durante toda a noite você esteve em lágrimas porque você já não sabe mais como sair da situação que você tem vivido. Você já não sabe mais como resolver os seus problemas. Talvez você tenha trazido dentro de si tanta angústia, tanta dor, que você já não sabe como sair dela. Você não ligou nessa programação à toa. Você não está a assistir esse programa à toa, porque inclusive, se você quiser, agora mesmo, você pode ligar para a Central do Amigo 24 Horas, 21 836 8008. E nesta linha você encontrará o apoio que você precisa. E não apenas o apoio, mas você encontrará a ajuda que você precisa para sair dessa situação. Enxugue suas lágrimas, porque você encontrou a solução, você encontrou a resposta que tanto você estava à procura. Aquela resposta que você estava a pedir a Deus, você já encontrou nesta manhã. Então agora ligue neste momento, não deixe para depois, mas faça essa ligação agora mesmo que você será devidamente orientado, você será ajudado. Inclusive, eu tenho aqui 3 nomes de muitas as pessoas que já ligaram e que já foram ajudadas, e eu vou ler 3 desses 3 nomes. Por exemplo, a Ana Pires do Funchal. Ela pede oração porque todos os dias, quando acorda, aparecem-lhe manchas de pisaduras no corpo. Elvira Souza, de França, ela vê vultos e ouve vozes, não consegue estar sozinha em casa, sabe que precisa de proteção divina.
O Rubem Dias, do CACEM, pediu orientação porque não sabe o que se passa, pois sempre que ele tem um relacionamento amoroso, tudo corre bem no início, mas depois a namorada o deixa sem nenhuma justificação. Então, essas pessoas já ligaram, elas já foram ajudadas e agora você pode ligar também. Tá certo então, Flávia, as pessoas elas podem seguir ligando para a linha de apoio Amigo 24 horas. Eu quero ir agora com o Carlos, ele que se encontra lá no hall de entrada do nosso cenáculo em Vila Nova de Gaia, e temos lá uma convidada que vai provar para você que essa medicina alternativa que as pessoas têm vindo buscar no centro de ajuda tem funcionado. Carlos, muito bom dia. Muito bom dia. Nós estamos aqui no cenáculo de Gaia e temos aqui a dona Fernanda que vai nos contar como era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda. Tudo bem, dona Fernanda? Tudo bem. Como é que era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda? Ai, pastor, era um sacrifício muito grande, era muito doente. Tinha 2 hérnias discal, tinha a anca torta e tinha uma dor constante na minha perna que eu não aguentava mesmo. Era uma vida muito sofrida. Por quanto tempo a senhora viveu nessa situação? Mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Mais de 5 anos, pastor. Então daqui a pouquinho a senhora vai nos contar o que a senhora fez para superar essa situação na sua vida, tá certo? Então nós vamos ficar aguardando, Carlos, o depoimento da senhora Fernanda. Enquanto isso, mais depoimentos de pessoas que fizeram uso dessa fé. Fé essa que talvez você já diz assim, eu não tenho mais fé. Eu perdi minha fé. Mas essa fé está aí dentro, ela tem que ser despertada. Essa força, essa convicção, essa certeza que todo ser humano tem que ser despertado. E é isso que nós temos feito no centro de ajuda. Despertado essa força interior e levado as pessoas a superar as suas enfermidades, os seus problemas, que muitos dessas pessoas já eram um caso perdido, mas conseguiram vencer e você também vai poder. Vamos acompanhar esses casos verídicos que comprovam o que eu estou a falar. Tinha bastantes problemas de saúde, dislaquiação de trompas ao mesmo tempo, fiquei com uma hemorragia que eu não sabia de onde é que ela vinha. Cada vez que eu ia ao quarto de banho, o sangue saía dentro de mim como se abrisse uma torneira. Comecei por ficar fraca, com bastantes anemias. Eu fazia exames, todos os feitios, eu fui à Espanha, fui a Londres, fui a vários especialistas. Nunca encontraram o que é que se passava comigo. Eu comecei a não aceitar nem comida, nem água, nada no estômago. Era como se o meu estômago fosse fogo. Era algo que eu não podia... Qualquer coisa me irritava e tudo vinha tudo do estômago. Tudo criava azia, água na boca, uma coisa assim, sem explicação. Fui ao médico, detectaram um fragmento no estômago com 3 centímetros e 3 nódulos no lado direito. Vim de lá, outra vez de arrastos. Até que um dia eu conheci o centro de ajuda. Passado aí, sei lá, 2 semanas eu percebi-me que eu não sangrava. O médico perguntou-me se eu me tinha operado. E eu não, senhor, eu não operei, nunca não fiz operação nenhuma. Como não? Só pode. Os nódulos estão secos. Algo que não explicou, em 1 semana eu fiquei curada. Eu aconselho a todo mundo dirigir-se ao centro de ajuda. Quem se sentir mal, se sentir doente, não sabe o que é, já fez exames, seja inteligente, venha ver e venha se curar, venha se entregar, porque aí eu tenho a certeza absoluta, como eu tive a minha cura, toda a gente também pode tê-la. Foi sempre uma menina saudável, até aos 11 anos foi detectada uma doença escleriose, que foi muito complicado porque estava da fase da adolescência e a adaptação foi muito complicado ela aceitar esta doença. Após a doença que foi detectada na minha filha, foi obrigada a usar este aparelho. Era desde do queixo até cá abaixo à cintura, com correntes e com parafusos. Estava toda cintada. Quando eu fui ao médico, o médico disse que eu tinha escleriose. Eu perguntei-lhe o que era e o médico respondeu que era 3 vértebras gastas. Disse que tinha que andar 1 ano com o aparelho
tinha que dormir com ele e só podia tirar para descansar mais ou menos 6 em 6 horas. Quando eu vi o aparelho senti-me triste, tinha muita vergonha de usar o aparelho, tinha muito medo que os meus colegas me pusessem de parte porque eu era doente. Após muito tempo de sofrimento, várias amigas me convidaram para entrar no centro de ajuda. Quando eu cheguei no centro de ajuda, eu vi uma oportunidade para curar a minha filha. E após participar nas reuniões de saúde, as coisas começaram a melhorar completamente. Entretanto, passámos para o médico, fez os exames e em relação aos exames, calhou tudo bem, está tudo bem, tinha o ângulo já bom, já não era preciso utilizar o aparelho. Hoje eu estou completamente curada, porque já não uso o aparelho e hoje posso fazer o que uma jovem normal pode fazer. Estou completamente feliz. À terça-feira é dia de saúde restaurada, porque no Centro de Ajuda acreditamos que a fé inteligente, associada ao seu tratamento, pode proporcionar a sua cura. Doenças, dores crónicas, alergias, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12, 15, num centro de ajuda perto de si. Receba ainda a unção com óleo no local da enfermidade. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Eu comecei com 14 anos, enveredei pelos caminhos da toxicodependência. Comecei por experimentar as drogas chamadas leves, ou seja, o haxixe e a maconha. Eu comecei a injetar drogas, as chamadas drogas duras, como a heroína, a cocaína. Quando eu dei por ela, digamos assim, eu estava mesmo dependente das drogas. E as drogas eram caríssimas. Para consumir heroína e cocaína eram valores elevados. E o que é que originou? Originou a que eu, mais um grupo de colegas, nós fizemos assaltos para adquirir dinheiro para as drogas, né? E uma certa ocasião, eu e outro rapaz fomos caços a roubar em flagrante delito. E eu estive detido durante 6 meses. Quando saí da prisão, eu continuei nos caminhos da toxicodependência, aconselharam-me centros de desintoxicação, de recuperação. Eu fui realmente visitar esses centros de recuperação, mas só que não adiantou nada, né? Eu saía de uma dependência para me envolver noutra dependência que era a medicação que eles me davam, no caso metadona, comprimidos. A uma certa altura, nós tínhamos feito um assalto, onde rendeu bastante dinheiro. E a gente comprou bastante heroína. Eu só me lembro que eu fui a uma casa de banho injetar heroína e saí, voltei para o meu lugar, num café, sentei-me e aí eu apaguei. Foi quando me socorreram e conseguiram reanimar-me e levaram-me para o hospital, né? E aí foi constatado que eu tinha hepatite B e C, derivado nós usávamos seringas uns dos outros e aí eu apanhei essas doenças. Foi quando, a uma certa altura, a minha irmã falou-me do centro de ajuda, inclusive mostrou-me o testemunho de uma pessoa que ela tinha sido transformada. Então eu aceitei o convite. Eu cheguei a um centro de ajuda, acolheram-me com muito amor, com muito carinho, e aí disseram que poderiam me ajudar, que a minha situação poderia mudar. Então eu força de vontade tinha de sair daquela situação, mas com as minhas próprias forças eu não conseguia. Depois de ouvir aquelas palavras de ajuda, de otimismo, de ânimo, aí eu ganhei força interior, eu ganhei força e fui em frente. Eu estava cansado de sofrer e eu decidi participar. Eu sacrifiquei, participei com custo, porque realmente eu tinha a plena convicção que aquele sacrifício ele era menor comparado com a grandeza da transformação que eu queria na minha vida. Hoje sou uma pessoa transformada, hoje não dependo de drogas, de tabaco, não dependo absolutamente nada.
sou uma pessoa feliz, uma pessoa realizada na minha vida sentimental, na minha vida conjugal, tenho saúde, fui curada da hepatite B e C. Hoje sou uma pessoa realizada, transformada. Muito bem, nós estamos aqui com a dona Fernanda, que vai nos contar o que ela fez para superar a situação que ela se encontrava na sua saúde durante 5 anos de sofrimento. Dona Fernanda, o que a senhora fez então para superar todo esse sofrimento que a senhora carregava durante 5 anos? Portanto, eu subi no altar e determinei na fogueira santa que Jesus me ia curar. Portanto, quando cheguei ao centro de ajuda, foi o que eu pedi a Deus que me curasse. E fui abençoada. A senhora fez então um sacrifício no altar de Deus. E nesse sacrifício que a senhora fez no altar de Deus, onde a senhora se esforçou, sacrificou, crendo diante de uma promessa viva, e a senhora tomou essa atitude, quais foram os sinais que a senhora viu ao decorrer desse período que a senhora fez o seu sacrifício na sua vida? Os sinais, eu logo a seguir tive, portanto, passou uma dor por completo, mas é que foi de um momento para o outro. Passou uma dor. Quer dizer, as dores que durante 5 anos a senhora carregava, utilizando remédios, fazendo tratamentos, correto? E a senhora não conseguia parar. Fisioterapia, várias coisas e não conseguia melhoras nenhumas. Portanto, a dor era ali constante, não podia estar de pé, mesmo deitada eu tinha muitas dores e passou-me tudo. Acabou tudo? Acabou tudo. Como que é hoje a dona Fernanda, depois de todo esse sofrimento que a senhora superou, hoje uma pessoa saudável, uma pessoa curada, realizada e transformada? Feliz, muito feliz, porque quem tem umas dores como eu tinha, estou muito, muito, muito feliz. Não posso, não tenho palavras para agradecer. Quando a senhora compara o que a senhora apresentou no altar de Deus em sacrifício para Deus com o que a senhora conquistou hoje através desse próprio Deus na sua vida, o que a senhora vê? Maior ou menor? Eu não posso dizer que o sacrifício que fiz que não, foi nada, praticamente. Diante do que a senhora recebeu? Diante do que eu recebi. Porque acho que não há nada que pague a saúde e as dores que eu tinha, porque eu sofria muito, muito mesmo. Dona Fernanda, qual é o conselho então que a senhora dá para essa pessoa agora que está assistindo a senhora e que se encontra numa situação parecida com a da senhora e que não sabe mais o que fazer, já tem vivido anos e anos carregando o sofrimento da vida dela e que é um conselho justamente para que ela possa tomar uma decisão e mudar a situação na sua vida? Que vá ao centro de ajuda, que ore muito, muito, como é que é de explicar? Que tenha fé, muita fé, que Deus cura. Ir ao centro de ajuda, como a senhora fez, não foi? Sim. Tomar atitudes práticas, os conselhos, os acompanhamentos que estão recebidos. Pastores. E se tiver de fazer sacrifício, que faça, que o sacrifício que nós fazemos não é nada para aquilo que colhemos. Dona Fernanda, eu agradeço muito a participação da senhora. Eu tenho certeza que essa pessoa que está assistindo também a senhora, ela pode acompanhar a Dona Fernanda hoje uma pessoa transformada e realizada. O mesmo pode acontecer com você, porque se hoje ela está aqui livre desses 5 anos de dor e sofrimento, você também pode ter essa vida livre dessas angústias, dessas opressões, dessas doenças, desse sofrimento que você tem carregado. Porém, é preciso que você tome essa atitude de você fazer como ela fez. Ela procurou o centro de ajuda mais próximo de si e ela tomou essa atitude. Você também pode fazer o mesmo. Eu estaria ali em Parede, na Avenida Comendador Abílio Seabra, número 7, no antigo cinema de Parede, também levando você a alcançar essa transformação como hoje Dona Adelaide tem e você também terá a mesma. Dona Claudineia, a senhora foi liberta do quê aqui no centro de ajuda? Eu senti uma tristeza profunda dentro de mim e eu só chorava.
Chegava a uma certa altura do dia que eu só chorava. E era uma pessoa extremamente nervosa. E esse nervosismo resultava em muitas brigas na minha casa, no meu casamento. Não tinha paciência com nada, não tinha paciência com minha filha, com meu marido. E estava assim, tudo destruído, devido a nesse nervosismo que eu tinha. E era assim do nada, de repente eu ficava... parecia desequilibrada? Desequilibrada mesmo, parecia que ficava outra pessoa. Mudava. Da água para o vinho. Pro vinho. É mesmo? E eu senti em mim, mas por que eu sou assim? Não havia acontecimentos que eu ficasse daquele jeito, era assim do nada. E assim, mas não entendi aquilo. Não havia motivos para aquilo? Não motivos, não. Logo, qualquer coisinha que eu visse, pronto. Como se costuma dizer, soltava a tampa e eu ficava nervosa, outra pessoa brigava e... Chegou a procurar um especialista, um médico, um psicólogo ou alguém para poder lhe ajudar? Não, o que eu fazia era, eu andava sempre de igreja em igreja, andava sempre de igreja em igreja a ver, porque eu achava que aquele problema era espiritual, então eu procurava isso. E não conseguia encontrar a solução? Não conseguia encontrar a solução, não conseguia. Participando da libertação, hoje, como é que se encontra a senhora? Diferente. Logo comecei a notar a diferença. Já no primeiro dia que eu vim na sexta-feira, eu notei que o meu nervosismo tinha saído, porque eu comecei a ter calma. Eu não era uma pessoa calma. Comecei a ter calma, mais paciência com a minha filha, mais paciência com o meu marido. A senhora está vindo aqui há quanto tempo? Desde a Páscoa. 4 meses. Nossa, uns 4 meses. E já está vendo já uma transformação dentro da senhora e do lado de fora também. Cleusa, você foi liberta do quê? Eu tinha muito pesadelos. Agora já não sonho, não tenho aquele pesadelo que tentava me enforcar. Era horrível. Os pesadelos, eles vinham em você, era o quê? Pessoas te enforcando, é? Sim. E era constantes? Sim, desde minha adolescência até mais ou menos até 18 anos. 18 anos foi horrível mesmo, quase não dormia. Quase você não dormia. Não. Então a maior parte do tempo você ficava sem dormir. Sim. A noite inteira, a madrugada inteira? Sim. Sim, sim. Quando você dormia, apanhava no sono, você então sonhava com pessoas te enforcando. Sim. Isso era terrível então para você, né? Sim, e não só também mesmo na rua, também eu mesmo sozinha. Sentia que a pessoa me chamava e eu olhava para trás e não via ninguém. Era uma pessoa muito insegura. Também tive problema na escola, com o meu curso. Foi difícil também para terminar, que era um curso que tem duração de 3 anos. O curso terminou e tinha os módulos em atraso que não conseguia resolver mesmo estudando. Não conseguia mesmo. Através do propósito aqui na igreja, graças a Deus, tenho meu diploma e terminei. Sou uma pessoa segura e estou fazendo um curso novo agora, também vou terminar já esse ano também. Quer dizer, e você então participou aqui da reunião de sexta-feira, de libertação? Sim, toda sexta-feira estou aqui. Os sonhos, pesadelos, sensação que alguém está te seguindo, aquela voz que você ouvia chamando pelo seu nome, não tinha ninguém, isso tudo desapareceu? Nunca mais, já há 2 anos não sinto isso mais. Há 2 anos para cá que você se libertou, nunca mais? Depois de batizei nas águas, nunca mais, nunca mais. Quer criar uma proteção à sua volta e manter-se em equilíbrio? A limpeza do corpo com as águas da Terra Santa. Assim como o corpo físico precisa higienizar-se, é necessário que cuide também do seu interior, pois, sem se dar conta, atrai através dos seus pensamentos e emoções energias densas que acabam por fortalecer o mal e debilitar a sua fé. Quer criar uma proteção à sua volta e manter-se em equilíbrio? Sexta-feira às 20 horas, como também às 7, 10 e 15 horas. 21 de novembro, Boca. Confessar a derrota, o fracasso, a incapacidade, falar mal dos outros, falar mal de si mesmo, amaldiçoar a sua própria vida. Em todos os centros de ajuda. Sede Europa, Rua Dr. José Espírito Santo 36. Mais informações através da linha Amigo 24 horas 218 368 008 ou em centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Qual o nome da senhora? Cisaltina. Como é que a senhora chegou no centro de ajuda, senhora Exaltina? Quando eu cheguei no centro de ajuda, eu não conseguia dormir à noite. Eu era triste, angustiada, ansiosa. Depois também cheia de doença. Quais as doenças a senhora tinha? Tinha dor crônica,
e inflamação nos pés. E a minha filha também tinha angina crônica. Hoje estamos libertos. O que a senhora fez para ficar livre de tudo isso, hein? Participei na reunião da sexta-feira da libertação. Hoje estamos libertos. Hoje não tem mais esses problemas espirituais, acabou tudo. Acabou tudo. Vale a pena participar, então. Oi? Não conseguia dar bem com ninguém. Hoje estou feliz. Quer dizer, tinha uma maldição na vida da senhora. Sim. E hoje a senhora está livre? Hoje estou livre, graças a Deus. Vale a pena participar desse tratamento na sexta-feira? Vale a pena, muito a pena. Qual é o nome do senhor? Francisco Martins. Senhor Francisco Martins, como é que estava a vida do senhor quando o senhor chegou aqui no Centro de Ajuda? Quando cheguei aqui ao Centro de Ajuda, eu não tinha ponto onde eu pegasse. Eu tinha lepra. Lepra? É. Há quantos anos? Há 25 anos. Porque mexi, andei trabalhando assim fora e apanhei o corpo. Há aqui pessoas que me conhecem. Eu não tinha pele no corpo e quando a perna saía... Das mãos também? Das mãos, colhia líquido de cabeça aos pés. Era muito nervoso. Nervoso? Partia tudo em casa, lascava as camisas. Tudo devido a essa lepra? É, devido ao sistema nervoso, epilepsia, hepatite C, colite nervosa. O senhor estava carregado, então? Estava. O senhor participou da quebra da maldição na sexta-feira? É, sempre. Sempre? Sempre. Então isso lhe ajudou, hein? Muitíssimo. É, e como é que o senhor está hoje? Estou bem. Nem se compara. Até eu queria deitar a mulher com o carro andar a 100 km a hora. Por causa do nervosismo. Sim. E as mãos do senhor que estava descascando tudo, mostra aqui, ó. Olha só. Agora não tem mais nada, faz assim. Quer dizer, a pele caía todinha. Caía toda. Eu agarrava nas crostas, saíam todas. Saía tudo. E era para cortar as duas pernas, por joelho. Quer dizer que através desse trabalho de libertação, o senhor está livre hoje? Estou livre. Está feliz hoje? Calmo, e vacilão. Não tem mais nervosismo, acabou tudo. Epilepsia também? Sim, não tem nada. Não tem nada. Os médicos dizem lá dizem que sou esquisito. É? Cada vez está realizado? Estou realizado. Ok, obrigado, viu? Qual o nome da senhora? Dora. Quais os problemas que a senhora chegou aqui no Centro de Ajuda? Vários problemas, principalmente nervosismo, muita ansiedade, muita preocupação, chorava por tudo e por nada, qualquer coisa me perturbava, não dormia correto, tinha grandes insónias, pronto, porque tinha mágoa, várias situações na minha vida. E hoje, como é que a senhora está? Hoje estou bem, graças a Deus. Já rio dos problemas, chamam-me tonta de me rir dos problemas. Hoje eles não abalam mais a sua confiança? Não, não fico perturbada, não me sinto perturbada porque vem um problema, porque tenho que resolver isto ou aquilo, tento resolver da melhor forma e com outro ânimo, com outra garra, com coragem, que não... Não tem mais nervosismo? Não, já me sinto totalmente diferente, sim, graças a Deus. Agora, o que a senhora fez para superar todos esses problemas, hein? Sempre as correntes da sexta-feira, sempre. Vim sempre na sexta-feira, quebra da maldição, todas as correntes tenho feito sempre em 7 meses. Vale a pena vir então na sexta-feira e participar pela libertação? Sim, pastor, porque eu cheguei aqui, mesmo quando venho sempre me sinto um pouco mais em baixo. É diferente logo depois de participando na reunião, é totalmente diferente, saio daqui livre, completamente transformada. A minha vida era muito difícil. Eu era uma pessoa muito doente, tinha um mioma, tinha quistos nos ovários, sofria da coluna, estava sempre doente da cabeça. Todas essas doenças afetavam a área profissional porque eu, quando tinha os miomas, eu tinha hemorragias e eu tinha que me retirar. Umas vezes vinha para casa, outras vezes retirava-me para um sítio onde eu pudesse estar sozinha. Andei num centro espírita, eu via vultos, eu ouvia chamar pelo meu nome, ouvia bater à porta, eu passava noites inteiras sem dormir, acendiam e apagavam a luz do candeeiro da mesa de cabeceira, corriam persianas, eu vivi no inferno, até que tive uma amiga que me convidou a ir ao Centro de Ajuda. Hoje a minha vida está totalmente transformada. Eu tenho saúde, eu sou alegre, onde antigamente só reinava a tristeza. Eu tenho boa comunicação com todas as pessoas,
sou respeitada, sou amada pela família, sinto e sou feliz e realizada em todas as áreas. O convite que eu deixo a toda a pessoa que me está a ver ou ouvir, que recorra ao centro de ajuda, porque há um Deus que cura e que liberta, que responde às nossas orações. É assim, eu era uma pessoa doente, tinha depressão. Eu fui mãe bastante cedo e saía de manhã e entrava à noite. E depois tinha o miúdo para tratar, tinha a casa para tratar e todo este stress pela vida fora que me levou a eu então ficar com uma depressão. Era uma pessoa rebelde, eu provocava as brigas. Eu era uma pessoa agressiva, por tudo e por nada eu agredia as pessoas e provocava a briga mesmo. Eu não guardava nada, porque o que eu sentia cá dentro, aquele aperto, eu precisava de deitar cá para fora. Se me contrariavam, eu brigava. Eu e o meu marido brigávamos muito, derivado a estarmos desencontrados, né? Eu precisava que ele me ajudasse mais e ele não me ajudava, derivado a andarmos desencontrados. Eu tinha uma amiga que conhecia, sabia todo o meu sofrimento e ela conhecia o centro de ajuda e aí me convidou. Hoje estou liberta, estou curada, a família está bem. Portanto, aquelas brigas que havia, não há. Hoje eu sou uma pessoa calma, tranquila, já não tenho mais depressão. É assim, a minha vida foi transformada como do dia para a noite. Aquela pessoa que existia já não existe mais. Bom, eu estou aqui ainda na Central do Amigo 24 Horas, nessa programação, aguardando a sua chamada. E, inclusive, muitas são as pessoas que têm ligado, que têm sido ajudadas, como, por exemplo, o Mário Romão de Olhão. Ele é viciado no álcool, já fez vários tratamentos, mas não conseguiu se manter sóbrio. Ele pede oração. A Lourdes dos Açores descobriu que é portadora do vírus HIV e pensa que o mundo dela acabou. Tiago de Loulé sofreu um acidente de automóvel e ficou incapacitado para trabalhar. Ele quer acabar com a sua vida, pois não aguenta sofrer mais. Essas pessoas elas já foram ajudadas e talvez você tenha vivenciado uma situação como esta e você já não sabe o que fazer. Ou talvez você esteja já assistindo o programa já há algum tempo e você tem ouvido essas palavras, você quer tomar um passo, quer dar um passo, mas você de repente não sabe por onde começar a resolver todos esses problemas que você tem sofrido. Então, ligue agora, Amigo 24 Horas, 21 836 8008. Inclusive, eu quero fazer também um convite para si. Você que tem passado por situações e que você sabe que não são normais. Como dessas pessoas, a pessoa talvez pensa no suicídio, a pessoa vive situações que ela não sabe de onde procedem esses problemas. Existe um tratamento, existe uma limpeza espiritual feita todas as sextas-feiras no Centro de Ajuda. E essa limpeza é um trabalho forte, onde as pessoas elas conseguem obter a sua libertação. Uma libertação na mente, uma libertação no corpo, uma libertação na família, uma libertação dos seus caminhos, uma limpeza total. Se você se sente carregado, se você se sente cabisbaixo, se você se sente até desanimado, você vai tomar uma decisão agora, neste momento. Você vai tomar uma decisão. Primeiramente, se você quiser, você pode ligar para o Amigo 24 Horas, mas se você já sabe, aí na sua cidade, no local onde você mora, se você já sabe onde tem um centro de ajuda, então ainda hoje você vai se direcionar a esse centro de ajuda e você vai pedir ajuda. E você vai fazer aquilo que há tanto tempo talvez você já pense em fazer, mas até então não tinha ainda coragem. Hoje,
Hoje é o dia da sua decisão. E na próxima sexta-feira você também estará no Centro de Ajuda para participar dessa limpeza espiritual. E com certeza a sua vida ela não será a mesma. Com toda certeza, Flávia, essas pessoas, elas têm a oportunidade, porque as portas do Centro de Ajuda estão abertas todos os dias. É por isso que nessa sexta-feira nós sabemos que muitas são as pessoas que ela tem a necessidade de fechar sua morada. Tem gente agora sofrendo porque a morada dela está aberta. E nós estamos fazendo um trabalho forte de fechamento de morada. Você que está agora nos acompanhando, presta atenção nesse versículo. Presta atenção nesse versículo que você vê aí no seu televisor. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e sim transmita graça aos que ouvem. O que é isso? Você diz assim, mas o que é isso, ô Ítalo? A boca tem sido uma porta de entrada para o mal entrar na vida de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que confessam fracassos, tem muitas pessoas que a boca dela transmite palavras negativas, tem pessoas que ela amaldiçoa a própria vida dela dizendo que é uma desgraçada, se desculpe a expressão, mas é o que a gente escuta aí fora. Pessoas que dizem, eu sou uma desgraçada, sou um desgraçado. Quer dizer, ela mesmo está se amaldiçoando. Pessoas que se julgam, eu sou um azarado, nada dá certo para mim. O que é isso? Você está deixando fazer, você está confessando, você está com as suas palavras, confessando os seus fracassos, suas derrotas, e o que acontece? O mal cada vez cresce na sua vida. O problema cada vez ganha força na sua vida por meio dessas palavras negativas que você pronuncia com a sua boca. É por essa razão que nós estamos fazendo um trabalho forte de limpeza espiritual, e nessa sexta-feira eu convido você a estar conosco nesse trabalho de limpeza, nessa sessão de limpeza espiritual, para que a sua morada seja fechada. Bom dia. Bom dia, bispo. Qual o nome da senhora? Elisa. Senhora Elisa, conte-nos, qual foi a experiência que a senhora teve com o sacrifício para o Deus vivo? É sim, bispo, eu quando cheguei à igreja eu vinha completamente desenganada dos médicos, porque eu trazia um cancro que tinha tomado quase todo o meu corpo. Esse cancro já estava... Em estado muito avançado. Muito avançado. Sim. E estava completamente desenganado, os médicos mesmo diziam que não havia muita chance, portanto, de eu sobreviver, porque, pronto, era muito difícil realmente pelo facto de estar muito avançado. A senhora era o primeiro caso na família com cancro? Já tinha tido o meu pai, que faleceu entretanto, não é? E pronto, eu não estava à espera dessa situação, e quando eu cheguei aqui à igreja, portanto ao Centro de Ajuda, eu vim completamente destruída, digamos mesmo de rastos, completamente. Mas não acomodada. Não acomodada, porque eu trazia uma revolta muito grande dentro de mim. Trazia sem dúvida uma grande revolta, porque eu não aceitava essa doença, não aceitava morrer antes de ver os meus sonhos realizados. Não aceitava, bispo. Aí a senhora então partiu para o sacrifício. Parti para o sacrifício. Eu estava desempregada porque a doença assim fez com que eu ficasse desempregada, impossibilitada de trabalhar, sem chance de trabalhar, sem chance de construir rigorosamente nada na minha vida, e eu não aceitei. Eu parti para o sacrifício. Eu lutei para conseguir fazer o meu sacrifício. A senhora teve que literalmente gerar, porque não trabalhava. Exatamente, eu gerei o meu sacrifício. Só entreguei o sacrifício monetário, como entreguei também a minha vida. O mais importante. Exatamente, bispo. Porque tem gente que entrega o monetário, mas não entrega a vida. Mas não entrega a vida. É verdade. Aí não acontece e depois ficam culpando a Deus, como se Deus não fizesse a parte dele. É impossível que ele não faça a dele sem que nós tenhamos feito a nossa. É verdade. A senhora havia entendido isso. Vou fazer o espiritual. É verdade. E vou fazer o monetário. Provando assim que eu estou confiando nele, dependendo dele. É verdade, é verdade. E, bispo, realmente Deus fez um milagre na minha vida. Hoje eu estou curada, não tenho rigorosamente nada, graças a Deus. Deus fez algo que eu não estava à espera, porque eu quando cheguei realmente eu pensava, digo assim, eu tenho os dias contados. O médico me desenganou completamente. A senhora disse que
A senhora não aceitava morrer sem ver os seus sonhos realizados. Eu pergunto, a senhora tem visto sonhos serem realizados? Tenho, bispo, tenho paz, tenho alegria, tenho uma vida familiar muito abençoada. A minha vida financeira está-se a construir, graças a Deus. Qual é o conselho da senhora para essa pessoa que desconhece o poder do sacrifício para Deus? Que não desanime, que procure o centro de ajuda espiritual mais próximo de sua casa, que tome atitudes, que se revolte e que faça aquilo que eu fiz. Deus é com a senhora, parabéns. Vanessa Fé, muito obrigado. Meu Deus. Tiveram problemas em que área? É assim, bispo, quando nós chegamos no centro de ajuda, nós estivemos no fundo do poço, né? Eu conheci ele e nós estávamos pouco tempo juntos, nós chegamos juntos. Antes de conhecer ele, eu era garota de programa, eu morava na Espanha, né? E eu vivia na vida da noite, né? Desde criança, eu fui abusada sexualmente, com 3 anos, né? E depois, quando eu vim me tornar adolescente, jovem, eu cresci uma jovem muito revoltada, né? Então, eu muito jovem comecei... Revoltada e traumatizada. Exatamente, revoltada e traumatizada. Eu comecei a fumar muito cedo, com 14 anos eu comecei a fumar, né? E isso vem afetando a minha área, né? A minha educação, as outras áreas da sua vida. As outras áreas da minha vida, a vida profissional, né? Então, desde muito jovem, eu comecei a trabalhar no campo. Eu trabalhei, com 16 anos, eu já trabalhei numa fábrica de sapatos, né? E então, eu trabalhava muito, porém não dava nada para mim, porque eu tinha que ajudar em casa. Nós não tínhamos condições econômicas para poder ter uma vida estável, não é? Então, eu nunca ficava para mim nada. Então, naquele momento, de desespero, de revolta, de angústia. Exatamente. Eu vi uma solução. E aquilo lá, aparentemente, para mim era uma solução, só que aquilo lá também era um engano. Claro. Porque foi naquele momento quando eu entrei na vida da noite, né? Então, aí eu comecei a viver uma vida de noite, né? E só lhe trouxe decepção, amargura, abusos, humilhações, porque por onde eu ia vista como uma mulher de noite, né? Então, essa vida de noite não lhe trouxe nenhuma realização? Não, bispo, muito pelo contrário, né? Me levou para o mundo dos vícios, né? Eu comecei a ouvir vozes, né? Eu tive problemas espirituais muito graves. Eu via vozes me falando, me mandando subir nos lugares altos, né? E se lançar e tentar o suicídio. Exatamente. E eu cheguei a tentar ter o suicídio, né? Mas não deu certo. Graças a Deus. Também na minha vida sentimental eu carregava muita frustração, né? Eu era uma mulher traída, né? Era uma mulher abusada, desrespeitada, né? Eu até tinha relação sentimental, mas nunca dava certo. Sempre era traída. Até que chegou na igreja. Até que cheguei no E chegaram juntos. Chegamos. E passaram por um processo de libertação? Sim. Fale então agora, por favor, você. Pronto, nós chegamos juntos, né? A gente sempre conversa sobre as coisas de Deus e realmente é impossível. Hoje se a gente não tivesse conhecido o centro de ajuda, não estaríamos mais juntos. Nem juntos ou talvez nem vivos. Nem vivos, exatamente, não é? Devido também, enfim, às drogas, os vícios, né? Tudo aquelas coisas. Se juntou tudo. Exato, era uma bomba, tanto eu como ela. Não é? Que tipos de vícios você tinha, por exemplo? Eu já fumei muita maconha, não é? Sim. Enfim, o vício mesmo, quando eu não conseguiria me livrar, era da maconha. Mas já experimentei outras drogas e tal, não era feliz sentimentalmente, ficava com mulheres, mas enfim, não era feliz, né? Passou por um processo de libertação. Onde é que entra o sacrifício para Deus? Pronto, o sacrifício para Deus entra na vida diária, não é? Aqui no altar também. Enfim. Mas deu início na campanha de Israel? Foi na campanha de Israel que, enfim, quando a gente chegou, já chegamos na altura da campanha, não é? E não ficaram assustados com o sacrifício? Eu, no primeiro momento, não fiquei um pouco irrelevante, né? E ela tomou atitude, não é? Você já sabia o que era uma vida de sacrifícios, né? Então pensou, se eu já sacrificava para mim, por que eu não vou sacrificar para Deus? Claro, mas depois, no final, eu acabei ouvindo, né? E decidi, não é? Partir para o altar. E é onde temos tido resultados, não é?
com muita guerra, mas com muitas vitórias também. Não é? Quais são as vitórias? Por exemplo, nosso casamento. Estão libertos? Libertos, né? Já não há mais vícios? Não. Traumas? Não Você falou do seu passado como se não tivesse acontecido. Não, bispo, é assim, para mim falar hoje do meu passado faz parte da minha vida, porque aquilo lá é para glorificar hoje a Deus. É isso mesmo. Porque hoje eu sou uma outra mulher. Pois sim. É isso mesmo. E se eu não falar, eu deixasse de fazer aquilo porque Deus me escolheu. Deus me escolheu e me colocou aqui para eu ajudar outras pessoas com o meu testemunho. Parabéns. Eu fui ajudada também. Dê um forte aplauso, forte, não é? Você está vendo? Quando chegou a campanha de Israel, eu lembro que o pastor começou a falar e começaram a passar os testemunhos. Aí quando eu olhei para os testemunhos, eu falei assim, não, eu quero isso na minha vida. Porque a minha vida, eu não tenho nada perder. Ou eu morro, ou Deus me tira dessa vida. Porque a minha vida já era uma desgraça, né? Sim. Então é assim, eu parti para voltar. Porque a minha vida o meu sonho era ter uma vida de tranquilidade, né? Sim. Ter paz, deitar em paz e acordar em paz. Ter um esposo. Ter uma família. Pessoa. Exatamente, uma pessoa que me respeita, uma pessoa que me ama, que me aceita, não é? E foi aí que entrou a campanha de Israel. Teve que gerar o sacrifício. Eu era desempregada naquela altura, bispo. Quer dizer, você saiu desta vida e ficou desempregada. Fiquei desempregada, ainda mais por quê? Porque quando a gente está nesse mundo da noite, a gente tem problemas espirituais, a gente tenta resolver os problemas espirituais e recorremos aos lugares errados. Sim. Porque eu recorri também os centros de macumba, não é? De feitiçaria. E aí, aparentemente, eles me ajudavam, só que a situação piorava. Então, não adiantava nada. E o dinheiro, eles levavam tudo. Como é que você gerou o sacrifício? Foi assim, bispo, ele na altura tinha umas mochilas em casa que ele queria vender e não conseguia. Aí eu perguntei, olha, você não se importa deixar eu vender essas mochilas? Aí eu falei, mas esse dinheiro não vai ser para nós, eu vou colocar esse dinheiro no altar. Aí ele falou, não, então, você quer fazer isso mesmo? Eu falei, sim. Aí eu fui e vendi na feira as mochilas, bispo. Depois eu olhei para aquilo lá, eu coloquei dentro do envelope e eu falei, não, isso aqui não adianta, isso daqui não vai resolver porque isso daqui é água. Aí eu peguei, eu vi meu computador, meu telemóvel celular. Eu tinha uma joia que minha irmã me deu de presente, ela é joieira, ela fez, era de ouro puro, um colar feito só para mim, único. Eu peguei aquele colar e falei, não. E que tinha um valor sentimental, além de econômico. Tinha um valor sentimental. Eu peguei, eu coloquei dentro do envelope. Ele não lhe criticou não por isso? Vendeu o computador, vendeu o telemóvel e agora vai vender essa peça de ouro? Ele pegou ele logo quando eu falei do computador e do celular, ele falou, não, você tá maluca, você vai fazer isso, você vai colocar tudo, vai dar tudo para a igreja. Aí eu falei, não, eu não vou dar para a igreja, eu vou dar para Deus. O máximo que pode acontecer é nada. Depois eu conquisto, eu compro de novo, não tem problema. Aí ele falou, então é isso que você quer fazer? Isso, então tudo bem. Então já que você vai vender, eu vou vender também. Aí ele também partiu para o sacrifício dele. Não se arrepende de ter se deixado influenciar pela fé, não pela esposa, mas pela fé, de lutar e sacrificar para Deus? Não arrependo. Não arrependo porque estamos casados, né? De empregado, hoje eu sou corretor de imóveis, né? Enfim, as coisas estão acontecendo, não é? Queria eu que fosse mágica, mas não é mágica, tem que lutar, tem que sacrificar, não é? Mas estão acontecendo. Tudo ao seu tempo. Hoje realizado sentimentalmente, saúde, tem vida, trabalho, não falta nada. É isso mesmo, exatamente. Tudo? Tem tudo, bispo, e mais uma. Nós sempre fazemos o seguinte, nós ficamos com menos e damos sempre mais para Deus. Sim. Mas sabe por quê? Porque eu vou nesse templo, eu vou dar do meu testemunho da extraordinário honra e glória do Senhor Jesus. Eu creio. Nos veremos lá. Deus é contigo. Parabéns, olha essa fé. Eu fico feliz de ver as pessoas superando os seus problemas, de ver as pessoas hoje com a vida realizada. Você não fica feliz, não? Não fica, não? Eu queria que você também estivesse no lugar dessas pessoas. Mas para você estar no lugar dessas pessoas, você tem que fazer o que elas fizeram. Elas vieram, elas abriram mão do preconceito, elas deixaram de dar ouvido aos mentirosos que você encontra, que não muda a vida deles e não quer que a sua vida mude. Porque se alguém falou para você que dentro dessas portas você tem que pagar alguma coisa, mentiu para você. E por conta dessa mentira, você ainda está aí, dividido entre dois pensamentos, em vir e não vir. Decida logo. Decida a sua vida. Você não tem mais tempo para perder, não. Estamos já no final do ano.
Você tem que decidir sua vida. Inclusive, eu vou agora com o Samuel, que tem um convidado, Hugo, que vai provar para você o que o Criador está fazendo na vida das pessoas que estão buscando a Ele, que estão recorrendo a Ele. Samuel, Hugo, muito bom dia. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham desse programa A Hora do Milagre. Estamos aqui com mais um caso verídico do jovem Hugo Ramos. Do Hugo Ramos, ele que vai nos relatar o seu antes e o seu depois. Hugo, como é que era o seu antes de chegar ao centro de ajuda? Sim, antes de chegar no centro de ajuda, eu tinha uma doença que se chama síndrome do pânico. É uma doença que se caracteriza por a pessoa ter medos irracionais. Eu, por exemplo, eu tinha medo de sair à rua, medo inclusive de falar com pessoas. Depois, devido a esse problema, eu desenvolvi também depressão. Um problema puxou o outro. Quer dizer, um vazio interior puxou uma outra situação pior ainda, exteriormente falando, um vazio. Não tinha vida realmente, Hugo. Exatamente. E depois desses dois problemas que eu referi, a síndrome do pânico e a depressão, eu tornei-me também um mentiroso compulsivo. Eu inventava histórias. Isso era uma espécie de mecanismo de defesa que eu usava. Com certeza esses problemas traziam outros problemas, familiares, financeiros, enfim. Era um jovem, com certeza, que não tinha perspectiva de um futuro. Tudo isso trouxe muitos problemas a você. Após chegar ao centro de ajuda, Hugo, e fazer as correntes, fazer o que tinha que ser feito, hoje, como é que está a vida do Hugo? Hoje posso dizer que não tenho síndrome do pânico. Os medos que eu tenho, consigo controlar esses medos, não são os medos que me dominam a mim. Não tenho mais depressão e não preciso mais de mentir. Sei exatamente quem é que eu sou. Hoje livre. Exatamente. Feliz, realizado, conseguiu superar esses problemas? Exatamente. Hugo, há pessoas agora acompanhando esse programa. Qual o conselho que você dá, Hugo, a essa pessoa, não só ela, mas um jovem também, que de repente está no mesmo problema seu. Qual o seu conselho que você dá a essa pessoa agora que nos acompanha no programa? Quero dizer a essa pessoa para vir hoje buscar a solução no centro de ajuda mais próximo de si. Assim como houve solução para mim, também vai haver para essa pessoa. Está aí, minha amiga, meu amigo, um grande convite a si que está agora a acompanhar o programa. Estaremos esperando você também, em qualquer horário da semana, em qualquer dia da semana. Eu estarei aqui, na Rua da Cidofeita, 518, em frente à antiga escola da PSP, também, em todos os horários, às 10, às 15, às 18 e às 20 horas. E não existe, Samuel, outro lugar que essa pessoa vai encontrar as portas abertas. Não tem outro lugar que essa pessoa encontre um auxílio, um apoio, um acompanhamento como centro de ajuda. Você já foi em muitos lugares. Outros lugares que você encontra aí, muitas das portas que você bateu está fechada, mas a porta do centro de ajuda está aberta, como o Samuel colocou. Estamos todos os dias à sua disposição para lhe ajudar. Nós temos ajudado pessoas sinceras, pessoas que realmente querem mudar de vida. Se você quer mudar a sua vida, se você está passando por um problema e o seu problema está ligado ao âmbito familiar, você que está aí agora me acompanhando e diz assim, Ítalo, eu não sei o que fazer, eu já tentei ajudar o meu filho, o meu marido, eu tenho um familiar meu que está passando por um problema grave e eu quero ajudar ele. Eu convido você, domingo agora, você vir com a fotografia dele, trazer um pertence dele, se unir a essa multidão que você acompanha aí. Todos os domingos nós temos intercedido a Deus pela família e você terá a oportunidade de estar junto e ver o que essas pessoas têm visto acontecer de bom dentro da sua casa, nos seus familiares e na sua vida. Eu vou ficar por aqui, desejo a você um bom dia e que a luz de Deus te acompanhe. Até lá.